Olá, tudo bem? Eu vejo um monte de gente reclamando que trabalha e o dinheiro só dá para pagar as contas e não sobra nada. Empresários falando que quando entra a receita na empresa, ela dá para pagar os funcionários, pagar os compromissos e a empresa nunca tem lucro. Você se identifica com isso? Meu nome é Ju Toledo, eu sou empresária, proprietária da Cook Tecnologia e Marketing e vim conversar um pouquinho com vocês sobre lucro em empresas. O que os empresários de sucesso fazem para ter empresas que são tão lucrativas? A primeira coisa que a gente pensa é a necessidade de economizar, não é? De controlar o fluxo de caixa, de fazer economia, certo? Errado. Eu descobri que o problema começa basicamente aí. Porque eu trabalhava muito, continuo trabalhando, mas eu vivia cansada porque o trabalho não era suficiente para sustentar a minha empresa. Eu via que o que eu recebia era suficiente para pagar os funcionários. Muitas vezes o funcionário estava numa situação muito mais confortável do que a minha, que sou a gestora das ideias, que estou numa posição muito mais estratégica e até muito mais complicada. Fui percebendo que as pessoas cresciam nas suas empresas e eu não conseguia contratar mais gente para a minha empresa. Falei, alguma coisa está errada. E nisso eu fui percebendo, fui estudando, falei, o que essas pessoas fazem que a empresa cada vez dá mais lucro, sendo que eu estou aqui cortando gastos, diminuindo pessoal, fazendo menos propaganda. E sabe o que eu descobri? Que a razão principal para que a sua empresa não tenha lucro é o medo. Acredita nisso? Eu estava percebendo, comecei a falar isso para os meus clientes, principalmente de assessoria em marketing digital, e aí eu tive o laço de ouro quando eu li o livro Geração de Valor do Flávio Augusto. Sabe o que ele fala? Que dentre os 7 hábitos das pessoas perdedoras e dentre os 10 motivos que fazem as pessoas não terem uma empresa, principalmente uma empresa lucrativa, é o medo de perder dinheiro. Quando a pessoa foca muito mais no medo de perder do que no desejo de ganhar, ela não tem sucesso. Então a ideia hoje que eu quero passar para vocês, não é que a gente tem que ter um gasto descontrolado, não deve olhar fluxo de caixa. Não. Mas o nosso foco como empreendedor, como pessoa ativa, como quem faz acontecer, como quem busca sucesso, é buscar maneiras de fazer o dinheiro entrar e não ficar segurando a maneira como ele sai. Percebem a diferença? A gente precisa controlar o fluxo de caixa, mas quando o seu foco é no seu medo de perder, você provavelmente não vai perder nada, mas você não vai ganhar nada. Então o convite que eu faço aqui hoje é que vocês comecem a analisar como está a sua postura diante das oportunidades. Comece a criar mais, comece a observar mais quais os serviços e produtos que você pode oferecer, ao invés de focar no problema, ao invés de focar na dívida. Não é sair louco, né, atrapalhar todo o fluxo de caixa, sair devendo todo mundo, mas seja estratégico na hora de fazer dinheiro, ao invés de preocupar-se em não gastá-lo. Quando eu comecei a perceber isso, eu terminei de ler o livro ontem, para ser mais precisa. Mas eu já vinha percebendo isso e quando eu comecei a focar em criar mais serviços para minha empresa, que foi dos 3 últimos anos para cá, eu consegui fazer com que a Cook aumentasse muitas pessoas que estão trabalhando nela. Na verdade, nós éramos só 2 pessoas, hoje nós somos 6 pessoas. E a cada ano eu venho dobrando o número de clientes. Isso aconteceu de 2013 para 2014, de 2012 para 2013 e agora está acontecendo novamente, tá? Então eu li bastante, observei o comportamento dos empreendedores de sucesso, fiz isso e posso garantir que quando o seu foco é muito maior no seu desejo de ganhar do que no seu medo de perder, você consegue muito mais sucesso e muito mais lucratividade na sua empresa. Então fica aqui o meu convite para você fazer uma análise fria das soluções para a sua empresa e não apenas os problemas. E se você gostou do vídeo, entre no site da Cook, cook.com.br. Assim você vai conhecer um pouco mais de todos esses serviços que a minha empresa faz. Tchau, tchau!